de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Aqui para passar para todos uma mensagem, um ensinamento do Livro dos Espíritos, né, tão importante no nosso aprendizado, e simplesmente passar para vocês aquilo que a gente já aprendeu. Com certeza, muitas coisas todos nós já sabemos, mas a continuidade, né, do ensinamento é que faz com que a gente vá fixando cada vez mais na nossa mente, no nosso coração, o aprendizado necessário ao nosso crescimento. Antes, a gente vai lembrar que hoje a igreja comemora Francisco de Assis, né? Aquela criatura, aquele espírito humilde, maravilhoso, que ensinou tantas coisas boas, que deixou, né, uma bagagem de ensinamentos maravilhosos. Então, a gente não podia deixar de falar, né, do Francisco de Assis. Então, falando das almas na erraticidade, não é? A gente lembra que uma certeza, ou melhor, a única certeza que nós temos quando estamos encarnados no corpo é que um dia nós vamos embora, vamos morrer. Goste ou não goste, vamos morrer. Mas a gente ainda faz, né, um tabu muito grande disso. Nós temos uma dificuldade muito grande de conviver com a morte. E a morte do corpo, é claro, nós sabemos que o espírito não morre, é eterno. E os espíritos nos dizem que morrer, como a gente costuma dizer, faz parte da vida do espírito encarnado. Assim como reencarnar faz parte da vida do espírito fora do corpo, que são continuidades do nosso crescimento e da nossa evolução, que nós precisamos ir e vir para que nós possamos aprender tudo aquilo que nos compete. O objetivo da vida no corpo é a evolução. E para evoluir, nós precisamos do plano espiritual, que é o nosso lugar, mas também precisamos ainda do corpo físico. Muita gente diz, poxa, se lá é tão bom, então que a gente não fica de uma vez, né? Mas não é bem assim. Nós já temos adquirido muitas dificuldades, muitos compromissos que nós precisamos resgatar, reequilibrar a nossa caminhada. E lá nós aprendemos, nós temos a teoria, nós temos a possibilidade de ver a nossa existência passada e outras até, e nos espantamos, né? Muitos espíritos deixam o depoimento de que ficam espantadíssimos com tudo que fizeram aqui no corpo. Muita gente pensa que está vivendo tão bonitinho, não é nada bem assim, não. Então, nós aprendemos lá e voltamos para reequilibrar, para recuperar junto daqueles com os quais nós infringimos as leis. Alguns nós fomos contrários, antagonistas, e outros nós fomos parceiros e precisamos também resgatar. Mas a gente não sabe, não é? Quando a gente vai embora, pelo menos não é para a gente saber. A gente pode até desconfiar. Está doente? Ah, vai durar um mês. E a criatura dura mais de ano, né? E aquele que está bom na vida, todo dia trabalhando, de repente, olha, vai embora de uma hora para outra. E a gente diz assim, puxa, se ele não tivesse ido lá, puxa, se ele não tivesse comido aquilo, puxa, não sei o quê. Nada disso, gente. Nós temos uma hora, mais ou menos, estabelecida. Nós temos uma programação, embora nós reencarnemos com livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que é a capacidade, a possibilidade de escolher, de fazer escolhas na nossa caminhada, mas nem sempre nós fazemos as escolhas certas. Ou melhor, quase sempre nós não fazemos as escolhas certas. E por isso damos as cabeçadas por aí. Então, o livre-arbítrio, ele é mais ou menos estabelecido, né? Porque do momento que a gente infringe leis e erra, há uma mudança no nosso livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio mudou aquilo que tinha sido programado para nós. E por que, então, esse tabu tão grande quando se fala de morte, se a gente sabe que vai embora um dia? Se todos vão... Não tem ninguém que fique, né? Dizem que Matusalém durou 500 anos, mas ninguém conheceu ele. Eu não conheci. Então, a gente sabe que vai. Então, não adianta ficar com esse tabu. E a gente percebe que isso é uma cultura nossa, porque no Oriente não é assim.
No Oriente, eles até festejam a morte e se entristecem quando um espírito chega na reencarnação. Por quê? Porque quando nós morremos, quando nós desencarnamos, nós voltamos para a nossa pátria. Nós temos a possibilidade do reencontro daquelas pessoas que nós amamos e que estão lá. E quando a gente vem para o corpo físico, nós não sabemos o que nós vamos passar. O espírito vem cheio de ansiedade, porque a programação às vezes é maravilhosa, mas chega aqui, ele esquece. O esquecimento, que é uma bênção de Deus, porque senão ele não teria mérito nos acertos, e aí faz tudo errado. Não faz nada que prometeu, nada que programou. Então a gente percebe que a cultura do Oriente, do Ocidente, desculpa, é essa, né? Ah, não, nasceu aquele bebezinho, ele vai ser feliz, vai conseguir o que quer, vai ter, a gente deseja tudo aquilo, mas nem sempre é como se passa. Então a gente diz, não é ser, como se diz, querer falar das coisas de morte com as crianças, mas nós tínhamos que trabalhar melhor as nossas crianças com a questão da morte. Porque elas perdem também os entes queridos, né? De uma maneira geral, na lei natural, geralmente os avós, mas nem sempre. Às vezes vão os pais, irmãos e tal. E eu me lembro que na minha casa não se falava de morte. Eram católicos, mais ou menos, sei lá. E quando a gente falava, minha mãe dizia, ai, muda, tem uma coisa mais bonitinha para falar, não? E a gente não falava. Quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu estava em Paquetá com umas amigas, que eu ia sempre passar um período das férias, e o pai delas desencarnou lá. Olha, eu nunca tinha tido até aquela idade um contato maior com a morte. Tadinho. E ele era tão feio, coitado. E naquela época, lá em Paquetá, eu não sei, velava em casa, em cima da mesa, onde a gente comia. E eu ficava, porque eu não sei se não tinha capela, ou se eles não quiseram, não sei. Eu era garota, moça, não me preocupei. E ele tinha um nariz muito grande, e eu passava e não queria olhar, mas acabava dando aquela olhadinha. Pois olha, aquilo ficou na minha mente durante muito tempo, aquela imagem daquele homem que eu havia conhecido, pai das minhas amigas, ali deitado, já era um senhor mais velho, com a barriga para cima. Jesus, foi uma coisa horrorosa. Então, tudo por quê? Porque na minha casa não se falava disso. E a gente lembra de uma historinha do menino que tinha um pássaro. E ele amava aquele pássaro. O pássaro cantava muito, era um canário, cantava belamente. Um dia ele vai passar uns dias na casa de alguém, avó, qualquer coisa, e deixa o canário para a mãe tomar conta. Mas a mãe, que não estava muito acostumada com canário, deixa o bichinho do lado de fora. E o bichinho morre, né? E a mãe fica desesperada. Meu Deus, como é que eu vou dizer que eu deixei o bichinho para morrer lá fora? Daí ela sai igual uma doida catando um canário parecido ou igual ao que do menino e acha e traz para casa. Aí o menino chega, corre no quarto lá onde ficava a gaiola do canário. E a mãe, né, ai, que bom. E ele mexe, brinca e tal, daqui a pouco ele vem, mãe, aquele não é o meu canário. A mãe, ué, não é o seu canário? Por quê? Porque o meu canário cantava e esse não canta. A mãe esqueceu desse detalhe. Então, ela perdeu uma oportunidade muito grande de dar um ensinamento melhor, né? De mostrar à criança que as perdas existem e que nós temos que nos acostumar com elas. Nós temos que viver de uma forma que é claro que é uma dor grande e a criança tem os seus sentimentos, mas nós temos que trabalhar isso em nós. Isso é uma necessidade. O desapego é uma necessidade muito grande, principalmente pela hora da partida. Então, 2 defeitos. Nem ela aproveitou, ainda passou por mentirosa, né? Quer dizer, 2 coisas difíceis para uma criança entender. Então, a gente vê que, com tudo isso, nós temos ainda, quando adultos, e nós espíritas também, muita dificuldade em conviver com a morte. E os espíritos nos dizem que isso é uma trajetória, como a gente já falou, necessária. E que, dependendo do estágio do espírito, dependendo do seu grau de evolução aqui no corpo físico, ele vai ser mais feliz ou mais infeliz no mundo espiritual. E aí a gente começa a ver que a nossa transformação moral, que a gente escuta desde o dia que a gente entra para a doutrina espírita, quem não é do berço espírita, é fundamental, mais uma vez,
na nossa vida. Porque lá, do outro lado, lá de onde nós somos, nós vamos ter o resultado da vida que nós vivemos aqui. O que nós fazemos aqui, o que nós passamos aqui, é que vai corresponder à nossa situação lá do outro lado da vida. E como no mundo dos vivos, há uma diversidade muito grande no estágio dos espíritos. Aqui nós sabemos, né, que a Terra, como mundo de provas e expiações, abraça uma quantidade muito grande de graus de evolutivos dos espíritos. Nós temos aqueles bem ignorantes, aqueles bem presos ainda às paixões primitivas, temos aqueles que já alcançam mais alguma coisa e os bem evoluídos. No mundo espiritual também. Por quê? Porque nós não mudamos quando nós desencarnamos. Quando nós passamos para lá, nós levamos a nossa bagagem. E na nossa bagagem tem as nossas diferenças, os nossos limites, as nossas vontades, os nossos erros, os nossos prêmios, os nossos acertos. Nós levamos ali tudo que nós vivenciamos na última encarnação e em outras também. Então, quando a gente chega lá, nós continuamos os mesmos. E aí a gente percebe que não é por aí, né? Que aquela velha história, morreu, foi dessa para melhor. Ou então aquele, morreu, foi descansar. E quando a gente é espírita, vai no velório desse, a gente fala, nem tanto, companheiro, se prepara, porque não vai ser bem assim, não. Né? Aquela coisa de que, não, agora vai para o paraíso ou qualquer coisa parecida. Não é isso, não. Nem paraíso, nem inferno. Nós vamos para lá dando conta das nossas atitudes aqui no corpo físico, de tudo aquilo que nós fizemos e de tudo aquilo que nós prejudicamos alguém. Então, vai a nossa bagagem positiva, mas também a nossa bagagem negativa. Ninguém fica bonzinho porque morreu, né? A temperatura foi terrível, morreu todo mundo, era tão bom, né? Não sei se a pessoa acha que é para não vir puxar as pernas, resolve dizer só as qualidades, deixa os defeitos para lá. Então, essa diversidade existe no mundo espiritual, ela pode e deve ser estudada por nós, até para que a gente se prepare para a nossa partida. Alguém aqui tem pretensão de não partir? Não, né, gente? A gente espera que demore, mas a gente não tem a pretensão de ficar aqui, porque isso é impossível. Eu tenho uma mãe que tem 101 anos, gente. Tadinha, e é super lúcida. Aí as pessoas, mas tem problemas nas pernas, tem artrose, um monte de coisa. Aí as pessoas falam, gente, que bênção. E eu paro e digo, gente, mais ou menos, porque não é para mim que convivo com ela, não estou preocupada com a atenção que eu dedico a ela. Eu vejo ela completamente insatisfeita. E ela fica, por quê, meu Deus? Por quê? Falo, mãe, só quando chegar lá tu vai ouvir essa resposta. Eu não tenho para dar. Eu já tentei botar assim, as ideias espíritas, mas ela não gosta muito, não. Ela diz que fica assustada. Então, ela gosta de deixar lá as crenças dela. Mas é muito difícil, porque a gente aqui tem um período que nosso corpo, o nosso espírito é produtivo. E é nesse período que nós temos que nos preocupar em aprender, né? Em aproveitar o tempo, todos os momentos que nós tivermos para estudar, para ouvir palestra, para trabalhar no bem. Porque o que importa, minha gente, é o trabalho no bem. Não importa também ser espírita, não, viu, gente? O espírito tem uma vantagem, ele conhece a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vos libertará de quê? Desses medos, dessas coisas. Será, gente? Eu acho que não liberta tanto, não. Quem tem tanto espírita. Se fosse assim, não existia o Hospital Esperança lá no mundo espiritual dos espíritas que faliram. O Hospital Esperança, Manuel Filomeno de Miranda nos conta, nos narra nas suas obras, é um hospital que foi feito para o espírito espírita. Olha bem, né, gente? E por quê? Porque ele chegou lá apavorado. Então o povo diz, não, o espírito não tem medo de morrer, tem vergonha, porque conhece a verdade e pisou na bola. Então morre de vergonha de chegar lá do outro lado e dar conta. Mas tem situações, Manuel Filomeno de Miranda nos conta, terríveis.
situações terríveis. Tem um caso até de um casulo, quem leu o livro, não sei qual deles, em que ele conta, o espírito tinha tanta culpa, tinha espírita, hein, porque está lá no Hospital Esperança, tinha tanta mágoa que ele se transformou num casulo. Ele se envolveu numa malha, num tecido, numas linhas, numas coisas incríveis, que Manuel Filomeno de Miranda e toda a equipe que ia lá para ajudar, teve uma dificuldade imensa de cortar aqueles fios, aquelas coisas todas, para não danificar o perispírito, para que ele pudesse ir dormindo, né? Adormece, apaga para a vida espiritual, de tanta culpa que sente. Então, a gente tem que trabalhar isso em nós. Nós temos erros, mas temos qualidades também. Então, a gente precisa, tem erro? Tenho sim. Então, vou dar conta dele depois, vou aprender agora, para voltar melhor numa outra vida. Eu não tenho que fazer disso um karma, uma cruz para a minha caminhada. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nós temos a seguinte palavra de Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai, e se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós temos muitas oportunidades ao nosso alcance. São os mundos que existem no cosmos, no infinito. A casa do Pai é o infinito, é o cosmos. E esses mundos que ali estão são mundos variados, mundos mais abaixo da Terra, mais inferiores, mundos iguais e outros superiores, que nós temos condições, conforme as nossas vidas na Terra, de passar para outros mundos, de visitar outros mundos para aprender. Então, isso é uma oportunidade que o Pai nos dá. Durante muito tempo, nós imaginávamos que éramos o único planeta habitado. Não é assim que a gente aprendeu na escola? Quer dizer, quem é mais ou menos do meu tempo. Os novos já não aprenderam assim. A gente achava que só a Terra. Olha que pretensão, né? Um planeta pequeno, que gira em torno de uma estrela de quinta grandeza, que é o Sol lindo, maravilhoso, que nós amamos. Como poderia ser o único? Não é verdade? Então, agora a gente já sabe que existem vários planetas que nos possibilitam vidas diferentes. E também uma outra interpretação, que são as moradas do coração. As moradas variadas do nosso coração, que são proporcionais a esses mundos. Ora, se nós sabemos que a Terra está envolta numa nuvem escura, porque nós já ouvimos isso diversas vezes, em função dos espíritos que aqui vivem, que numa grande maioria são espíritos inferiores, embora tenha muita gente boa, né? Porque a mídia faz favor de só mostrar o que não presta, mas nós sabemos que existem espíritos maus porque existem homens maus. Como nós já dissemos, ninguém muda. Então, nesses outros mundos, em volta deles, existem espíritos desencarnados que estão na sintonia desses mundos. Então, nos mundos felizes, existem espíritos felizes em volta, desencarnados. E aí são essas as moradas também que o Pai nos proporciona. São as moradas do coração. São as moradas que nos dão a oportunidade de nós aprendermos, de nós resgatarmos, de nós termos a pretensão, né, a ansiedade de um dia estarmos melhores. Porque esse é o objetivo da evolução. É isso que nós temos que nos preocupar, é fazer constantemente uma análise daquilo que temos dentro de nós, para que a gente possa perceber o quão melhores nós já estamos, porque estamos nos dedicando à nossa transformação. Então, nós estamos sempre lembrando no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo a situação certa. Então, não adianta dizer, eu não estou melhor, porque lá na minha casa tem fulaninho, meu filho, meu marido, minha sogra, minha vizinha, nada disso. Nós fomos colocados ali porque ali é o melhor lugar e essa é a nossa melhor encarnação até o momento. Então, se nós temos esse conhecimento, nós vamos trabalhar o nosso eu, para que fora da encarnação, para que na hora do nosso desencarne, nós possamos levar essa bagagem. Essa bagagem que vai nos ajudar muito e vai ajudar aqueles também que estão à nossa volta, aqui e lá. Então, independente desse conceito dos mundos, nós sabemos
que os espíritos podem ser mais ou menos felizes na erraticidade. E aí nós vamos chegando à erraticidade, não é? Que é o título do nosso estudo de hoje. Então, a erraticidade, pelo livro dos médiuns, é o estado do espírito durante 2 encarnações. Então, o espírito desencarna e está no mundo espiritual esperando uma nova oportunidade de reencarnar. Então, ele é um espírito no estado de erraticidade. É um espírito errante, que antigamente a gente ouvia isso pela primeira vez e achava que era aquele que erra, né? Mas não é não, gente. Tem espírito bom errante. Então, é aquele espírito que está entre 2 encarnações. Então, por que ele se chama errante? Porque ele vai voltar ainda. Não está lá em definitivo, não é? Então, mas todos os espíritos são errantes? Não. Os espíritos puros não são espíritos errantes. Não se encontram no estado de erraticidade. Eles estão numa situação definitiva, porque eles alcançaram a evolução necessária. Eles podem não ser ainda um anjo, no angélicos, mas já são espíritos evoluídos e felizes. E eles não reencarnam mais. Agora, os que necessitam reencarnar é o que estão no estado errante. E os espíritos encarnados, como nós, são aqueles que estão no estado temporário. Porque não somos daqui, não é aqui que nós vamos ficar. Então, não é aqui que nós queremos continuar. E nessa felicidade ou infelicidade, na erraticidade, isso vai depender do progresso do espírito, nós já falamos, do lugar onde ele viveu, das percepções que ele teve, das oportunidades que ele teve, porque é todo um conjunto. Nós sabemos que, contado pelos próprios espíritos, que às vezes o espírito passa 30 anos em nosso lar e aprende uma porção de coisas. E aí, depois de 30 anos, ele vai e diz, olha, eu já posso voltar, eu já estou bem, já aprendi tudo e volto para fazer a minha parte. Mas quando chega aqui, ele esquece tudo e não faz nada. E só faz coisa errada. Em resumo, aquela encarnação não valeu de quase nada. Conta-se até um caso de um espírito que estava no nosso lar e que ele tinha responsabilidade com 6 outros espíritos. E ele, então, se programa a voltar, dizendo que estava pronto para aquilo. E volta. E ele vai, e era um rapaz que a mãe desencarnou, o pai casa de novo, e a nova esposa do pai, a madrasta, traz 3 crianças com ela. E o pai, com essa madrasta, tem mais 3 crianças. Então, 6 crianças na casa. O que acontece? O pai desencarna e a mulher pede ajuda a ele, por favor, mas ele não quer. Ele quer ir para farra, ele quer passear, ele quer beber, ele quer namorar. E aquelas 6 crianças ficam no desabrigo. E essa criatura, de tão infeliz e doente, ela desencarna. Mas ele não fica com aquelas 6 crianças. Essas 6 crianças eram os espíritos que ele se comprometeu de ajudar na volta na vida física. Então, a gente percebe que nós temos que ter uma atenção muito grande com tudo que está à nossa volta, das oportunidades que a vida nos dá de acolhermos alguém, de ajudarmos alguém, de praticarmos ao bem em relação a alguém. E, na verdade, deixa eu tirar isso daqui. Nessa estada lá no mundo espiritual, que nós vemos e já falamos que a felicidade e a infelicidade é em relação a tudo que nós passamos aqui na Terra, toda a nossa bagagem. Kardec, nas suas pesquisas, nas suas perguntas, nós sabemos que toda a codificação foi organizada através dos espíritos, por isso mesmo nós chamamos a doutrina dos espíritos, o nosso espiritismo, a nossa doutrina espírita, e ele então organiza esses espíritos que estão lá do outro lado, diante do estado em que eles se encontram, em espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos criminosos, arrependidos e espíritos endurecidos.
Então, essa classificação é feita para que a gente possa aprender. É colocada nos livros para que a gente tenha uma noção do que sucede ao espírito lá do outro lado em função daquilo que ele fez aqui. Não é aqui que acaba tudo, ele morreu, acabou tudo, não é bem assim, né? Nós levamos as nossas vivências e vamos dar conta disso. Então, diante dessa classificação, ele vai continuando as suas pesquisas. E nós aproveitamos e lembramos dos conselhos de Jesus, que sempre são próprios a cada momento da nossa existência. Um deles é: a cada um segundo as suas obras. Isso aí é uma frase pequenina, mas quando analisada por nós, ela nos diz aquilo que nós precisamos saber. A cada um segundo suas obras. Então, o que nós passamos no corpo físico ou o que o espírito passa na erraticidade é consequência de tudo que ele fez. Então, não adianta a gente ficar reclamando, não é, de tudo que a gente passa, não tem jeito. Nós estamos aqui por isso. E outra frase, outro conselho importante de Jesus o teu coração estará onde está o teu pensamento, né? Ou o teu pensamento está onde está o teu coração. Então, se o pensamento é voltado para as coisas espirituais, é lá que está o meu coração. Mas se o meu pensamento é voltado para as coisas materiais, para as coisas do corpo, para as paixões e para a aquisição de bens materiais, é lá que está o meu coração. E é dessa maneira que eu vou ser julgado e analisado lá. Então, essa volta do espírito ao mundo espiritual, ele vai tendo a oportunidade, quando ele não rejeita, não é? Os espíritos dizem também, a Kardec nas perguntas, que um espírito pode passar poucas horas, ele desencarna e pode reencarnar horas depois. Não é comum, mas pode. Ou pode passar milênios no mundo espiritual, aguardando uma nova oportunidade. E dizem que a média é de 200 anos, né? E nós que estamos aqui, temos que agradecer a vida todos os dias. Olha que oportunidade bendita, numa fila enorme, pior do que a fila do INSS. E a gente está aqui, a gente já conseguiu a 100 e veio. E a gente reclama da vida, a gente reclama do custo de vida, do governo, do sol, da chuva e etc. É bom que a gente todo dia se lembre, a fila é grande, eu estou aqui, tendo essa grande oportunidade. É a oportunidade que Deus nos dá, é o perdão de Deus para nós. É como quem diz: vai lá, meu filho, e faz diferente. Faz diferente. Porque se você não fizer diferente, você vai lá tantas vezes quantas forem necessárias. Porque Deus nos concede isso. 1, 2, 3, 4, 10, 20. Quem pensa que está na terceira ou na quarta está enganado. E também quem pensa que é a penúltima ou a última também está enganado. Temos muitas para trás. Ainda vamos ter muitas para frente. Lembrando que cada vez que nós voltamos com uma bagagem negativa grandinha, a gente assume mais compromissos. A gente assume mais dificuldades e mais conta nós vamos ter que dar do que já tínhamos antes e dessa que nós fizemos tudo errado. Então, a gente está lá no mundo espiritual para aprender, para evoluir, para crescer, para depois voltar e fazer diferente. E, às vezes, leva um tempo para o espírito perceber, quer dizer, perceber ele percebe logo, porque veio o filme da vida, né, assim. E todo mundo tem medo de ver esse filme. Tem filme que ele não quer, é esse. Chegou lá, vem aquele filme, e você, meu Deus, olha só, que coisa terrível. Mas depois a gente vai trabalhando em cima daquilo que viu. E nós lembramos de uma história, que eu não sei se já contei aqui em outra oportunidade, mas vou contar de novo, que é sempre bom, e ela é bem propícia ao nosso assunto. O irmão X, Humberto de Campos, é que nos narra essa história. Ele encontrou o personagem dessa história, que é verídica, Cantídio Pereira, lá no mundo espiritual. E ele começa narrando que Cantídio Pereira, lá pelos anos de 1930, sei lá, por aí, era um homem fino, era um homem de classe. Era um homem que tinha um poder aquisitivo muito grande, se vestia muito bem de linhos e seda, sapatos importados, tinha apartamentos na beira da praia, tinha fazendas e sítios no interior, tinha muitos carros, mas era um homem bom,
Era um homem que fazia as coisas, não maltratava ninguém, tinha 4 filhos que ele amava, 2 rapazes e 2 moças, e a esposa. Só que a esposa vem a desencarnar e ele passa a dedicar a vida dele, além da vida social que ele tanto gostava, a esses 4 filhos. E a eles, ele proporciona tudo. Ele tem posição, tem poder financeiro, ele proporciona todas as regalias possíveis e imagináveis, sem maldade, com o coração aberto. Muito bem, esses filhos crescem, casam e cada um tem um filho, né? Os 2 rapazes e as 2 moças, cada um tem um filho, são 4 netos que ele continua agradando, beneficiando, paparicando, mais até do que devia. O tempo passa e ele desencarna. Ele desencarna e logo, como ele era uma pessoa do bem, logo no princípio ele pede licença para voltar no dia da missa do 7º dia, né? De formação católica. E os espíritos concedem, vão até, um espírito protetor vai até com ele. E quando ele vai na igreja, ele já achou que as caras estavam esquisitas. Não tinha ninguém rindo, não tinha ninguém com semblante tranquilo. Eram os filhos, as noras, os genros, os netos, aquilo tudo. Quando chega perto da casa, ele escuta uma gritaria. Pela janela, voavam pratos, voavam livros. Ele chega perto, ele fica extasiado. A dor é tão grande. Fotos que para ele representavam muito eram rasgadas. Agressões, se xingavam, uma coisa horrorosa. Nenhum deles tem um pensamento para ele. Nada. Só em função dos bens deixados, né, como herança. Ele fica muito triste, muito aborrecido e vai embora com o mentor dele, o protetor dele. E quando Humberto de Campos o encontra já no mundo espiritual, eles estão numa antessala da programação para o reencarne. E ele está pedindo para reencarnar. Já havia passado um tempo muito grande. E então, Humberto de Campos, que tinha conhecido ele na vida física, e se espanta, reconhece, mas ele era um trapo, mal vestido, rasgado de qualquer maneira. E Humberto de Campos abraça ele e tal, e ele, olha, você está estranhando, eu vou te contar. E narra essa história. E diz que 2 anos depois ele pede para retornar à casa. Vê os filhos, né, os homens, um com carrões, só quer saber de mulheres, traindo a esposa. O outro metido no jogo. Uma das filhas internada numa clínica de doenças mentais. A outra para acompanhar o marido, metida também em jogo e bebedeira. Os netos, um na droga, outro em corrida de moto, em corrida de lambreta. Ele fica arrasado. Volta para o mundo espiritual, fala, não quero mais ver nada, eu quero reencarnar. Reencarnar para fazer diferente, fazer nada do que eu fiz. E aí vem lá de dentro, né, enquanto eles conversavam, vem o espírito que decidia, dava as programações. E o espírito diz para ele, olha, meu amigo, o que você estava querendo eu não consegui não, mas você ainda tem um crédito aqui de 40 anos. Fica aí, aprende mais. Ele, não quero ficar mais, quero de qualquer maneira reencarnar. Aí o cara, olha, a única coisa que eu tenho é um dos filhos, dos 5 filhos de um casal no Morro dos Cabritos, de um casal perturbado, com as outras crianças perturbadas, e é o único que vai, a reencarnação é desse filho perfeito para aguentar tudo isso. Ele se ajoelha, ergue as mãos para o céu e agradece a Deus essa oportunidade de voltar numa situação completamente diferente daquela que ele tinha vivido antes. De pobreza, de penúria, tendo que suportar todo aquele sofrimento, mas sem pensar em dinheiro e sem pensar em prejudicar, além dele mesmo, os outros espíritos. Então, a gente vê que não é só na maldade, né, que a gente assume compromissos e responsabilidades. Na omissão também, no excesso também. São coisas que nós precisamos nos preocupar. Eu, particularmente, vejo também os livros dizendo que a riqueza é uma prova muito mais difícil do que a pobreza. A riqueza facilita. E quando a gente ama os filhos de paixão e tem um certo recurso, a gente começa a facilitar, a dar as coisas, achando que elezinho vai ser agradecido.
Mas não é bem assim, né? As coisas não funcionam dessa maneira. Então, a gente precisa ter muito cuidado, seja na riqueza ou seja na pobreza, para que a gente possa manter uma certa postura de equilíbrio. Nós sabemos que o equilíbrio é a coisa mais difícil, né? O equilíbrio é sempre difícil, em qualquer coisa na vida. Mas é nessa busca do equilíbrio que nós temos que focar a nossa vida, a nossa caminhada. E falando dos espíritos na erraticidade, nós lembramos de André Luiz, não é? E temos em toda a obra de André Luiz uma bagagem imensa da vida espiritual. No nosso lar, nós vemos André Luiz, né, o companheiro que hoje nós amamos tanto pelos ensinamentos que ele nos traz, que ele nos mandou através de Chico Xavier. Logo de início, ele era um homem, não era um homem do mal, não era um criminoso, era um médico, não se interessava pelas coisas do espírito, mas era orgulhoso, vaidoso, né? E onde que ele vai parar? Naquele umbral terrível, naquele sofrimento terrível. E só sai dali no dia em que ele mostra, no fundo do coração, a humildade. Não adianta pedir, não adianta implorar, e não conseguiu, xinga e grita e berra. Não. É preciso que seja do fundo do coração a humildade. Quando ele chega ao nosso lar, que ele pensa que vai trabalhar com a medicina, era médico, né? Achando, nossa, que maravilha. Que nada. A medicina de lá é completamente diferente. Eles estão muito mais adiantados do que nós aqui. E o que ele foi fazer lá? Limpar banheiro, né? E nós vemos que ele encarou isso tudo com amor, com humildade, com vontade de vencer e de aprender. E o interesse dele foi tão grande que ele trouxe esse manancial de ensinamentos através de toda a sua obra. Ele nos mostra também, quando ele já estava num grau mais evoluído, que já trabalhava e que pede para ver a família, e é concedido a ele essa oportunidade, mas quando chega na casa dele, na ex-casa, que ele pensa que vai encontrar todo mundo chorando ainda, né? Porque ele tinha ido embora, que nada. Vê os filhos numa boa, vê a esposa casada de novo, com muitos amores lá com o novo marido, ele se enche de raiva, de ciúme, e o que acontece com ele? Na mesma hora, ele é projetado para um umbral, mostrando para nós que o umbral é um estado de espírito nosso. Não é um lugar circunscrito, é um estado de espírito. Então, se nós não queremos aquele umbralzinho cheio de laminha, tem gente lá na minha casa espírita, na casa que eu frequento, que tem horror do umbral, tem pavor de passar pelo umbral. Mas lembrando que nosso lar também é umbral, né? Então, a gente vai almejar, pelo menos, o nosso lar. Mas é um estado de espírito. Então, se nós trabalharmos o nosso eu, a nossa vontade, a nossa fé em Deus, né? Se nós carregarmos isso como bagagem para nós não vamos para aquele lamaçal, nada disso. Nós vamos pedir trabalho, vamos esquecer a vida que nós vivemos aqui. Não vamos nos agarrar à matéria. Os espíritos dão depoimentos daqueles que tinham uma coisa com a matéria, não conseguem ir embora. Eles vão, mas eles voltam. Ficam ali perto das coisas que tiveram, dos bens materiais e das pessoas. Gente, que coisa horrível. Nós temos que trabalhar o desapego. A gente ama os filhos, ama os netos, ama os pais, mas se a gente não trabalha o desapego, nós vamos ficar mortos por dentro quando precisarmos de nos afastar, ou com a nossa ida, ou com a partida dos nossos amores, não é isso? E a gente precisa botar isso na cabeça. Os filhos não são nossos, os filhos são da vida, são de Deus, somos nós todos irmãos. E nós aqui estamos para ensiná-los, para ajudá-los no progresso, mas não para acorrentá-los junto de nós, porque isso não faz bem nem a quem vai e nem a quem fica. Aí, a gente aprendendo sobre obsessão, a gente sabe que tem encarnado que é obsessor de desencarnado. Porque morre alguém, ou o filho, e a criatura fica, meu filho, meu Deus. E a criatura lá não sossega. Fica aquela outra. Quantas vezes, lá em Chico Xavier mesmo, né? Quantas cartas que ele recebeu de espíritos. Pede a minha mãe para não ficar chorando todos os dias. Como quem diz, pede a minha mãe para me deixar em paz. Porque senão não vai, não progride, não anda para frente. Isso é uma coisa que nós temos
que pensar muito, né, nesse tipo de situação, nesse tipo de postura que não traz benefício nenhum para nós. Nós temos também, eles nos falam, enquanto errantes, a reencarnação compulsória. É aquela que a gente não pede, é aquela que a gente não programa, é aquela que a criatura está no mundo espiritual, mas não está fazendo nada, não está prestando para nada. Aí, os que comandam, né, os reencarnos, falam, você vai embora, vai lá para baixo, vai ver se a coisa melhora. Não dá para ficar aqui mais. E nós lembramos do nosso lar, a neta de Dona Laura, né? Quem não lembra? Quem leu, quem viu o filme, ela desencarna por uma doença física, e Dona Laura está feliz lá, porque vai receber, olha que coisa engraçada, se a gente pensar assim, vai estar feliz porque vai receber a neta, arrumar casa, botar flores, porque a menina vai chegar. E aqui, né, a mãe devia estar chorando, que coisa, né? Então, quando o meu filho desencarnou, eu fiquei pensando, gente, deve ter alguém feliz lá, né? De repente, vai receber. E isso é uma coisa boa, a gente muda o foco da questão. Então, quando ela vai, mas ela não se acostuma, né? Ela é rebelde, ela foge, e Dona Laura sofre. E o que fica decidido? Que ela vai embora reencarnar outra vez, né? Ela fica pouco tempo lá. E Dona Laura pede para reencarnar também, para que possa vir na mesma família, em outro grau de parentesco, para auxiliá-la de novo no mundo físico. Olha que coisa linda, né, gente? Como é bonito esse trabalho de encarna, desencarna, a espiritualidade programa tudo e auxilia aos espíritos nessa jornada, nessa vida lá e aqui. Então, a reencarnação compulsória é também para aqueles espíritos que dizem que estão no estado do sono, né? Chega lá, fica num canto, quer nada. Não fala, não escuta, não quer ouvir palestra, não quer ouvir nada. Não quer nada, fica lá quieto num canto, à toa. Então, esses também, para eles é programada a reencarnação compulsória. E na mesa mediúnica nós recebemos muitos espíritos assim, né? Não sei quem me trouxe aqui, não sei o que estou fazendo aqui, me deixa lá no meu canto. Meu irmão, você foi criado para viver no canto? Que coisa horrorosa. Mas ele não quer saber de nada, tem que convencer, né? Tem uma lábia muito grande para que ele se convença de que não é assim que ele vai progredir. Então, essa é a reencarnação compulsória. Allan Kardec também fez um trabalho muito bonito. Allan Kardec pertencia à Sociedade Espírita de Paris, o primeiro centro espírita de que se tem conhecimento. Em 1865, ele editou o livro O Céu e o Inferno, onde aparecem muitos depoimentos de espíritos desencarnados que foram evocados na Sociedade Espírita de Paris. Naquela época, era permitido evocar espíritos, até para que a doutrina se estabelecesse, para que tudo isso fosse conhecido por nós e nos auxiliasse como tem auxiliado até hoje. Hoje não. Hoje o telefone toca de lá para cá. Não adianta pedir, não adianta botar o nome. Bota meu nome da minha mãe, da minha avó. Foi lá? Não, minha filha, não foi não. Não foi nada. Aguarda mais. Então, naquela época não. E nesses espíritos que lá apareceram junto na Sociedade Espírita, nessas reuniões, Kardec fez aquela classificação que nós falamos antes. Então, aparece lá, dando depoimento, o senhor Jobard. O senhor Jobard tinha sido presidente da Sociedade Espírita de Paris, e ele tinha feito um trato com Kardec e com outros. Olha, quando eu desencarnar, me chama, porque eu venho dizer como foi. Mas o senhor Jobard era uma pessoa ótima. Era cumpridor dos deveres dele, era espírita, tinha ajudado a montar aquela sociedade espírita. Mas ele ficou doente e desencarnou. Então, ele vem dizendo que após os primeiros transtornos, porque vão ter, né, gente? Pode ficar quieto, vai ter transtorno. Porque ninguém passa de um estado para o outro, né, pulando a cerca. Não é bem assim. Vão ter aqueles transtornos iniciais, mas é ter fé em Deus que tudo se acomoda. Então, ele disse que depois dos primeiros transtornos, ele ficou ótimo, ele ficou feliz, porque a doença ficou aqui na Terra. O corpo pesado ficou aqui também. E ele pôde volitar, ver uma porção de coisas. Ele se sentiu feliz, um espírito feliz. E assim foi classificado diante da vida que ele teve, no depoimento que ele disse, que a liberdade e a leveza e a ausência da doença foi tudo de bom para ele. Aí veio também o Marquês de Saint-Pol, que foi um outro caso, que era um homem ligado às artes. Não era mau,
mas era um homem normal. E que logo que chega lá nessa reunião, ele diz que percebeu que eram as virtudes, que eram as ações que contavam lá do outro lado. Que ele tinha sido ligado, que ele não era nem feliz, nem infeliz. Que ele tinha sido a vida toda dele ligado ao bom e ao belo, mas que não tinha se preocupado com as coisas espirituais. E isso é o que estava fazendo falta naquele momento. Outro também, esse era mediano. Outro mediano também que surgiu dizendo a mesma coisa. Aqui vale o que fez na vida física. Assim, eu vejo criaturas pobres, humildes, que se sobrepõem, que foram bons, que se sobrepõem aos ricos que deram esmola com orgulho, com vaidade, humilhando. Então, estão por baixo e esses por cima. Então, aqui não adianta, como quem diz, aqui não tem carteirada, não. Nem QI, né? É o que a gente fez. Não tem ninguém para dar aquele jeitinho. Então, a gente tem que entender que essa classificação e esses depoimentos são para nos ajudar. Veio também de um sofredor arrependido, porque tinha feito muita... O sofredor é aquele que viveu sofrendo, e não é aquele tão mal, não é um criminoso, mas continua lá sofrendo, infeliz, nada está bom, sempre assim, desanimado, mantendo toda aquela vibração energética que ele tinha na Terra. Tem um outro que é no suicida, ouve-se gritos, né? Misericórdia, misericórdia, me liberta, eu estou perto do meu corpo, eu quero sair, porque o suicida, nós sabemos que geralmente ele vai para o corpo e ali fica agarrado até o corpo se deteriorar. E um dos casos de suicida era uma senhora, e o filho vem logo, e o filho vem desesperado, porque o filho morreu de doença, era jovem, ficou doente e morreu, e ela, inconformada, se suicidou. Crente que ia ver o filho. O filho via ela, mas ela não via o filho. E ela gritava e blasfemava. O filho era meu, Deus não tinha que levar. E ele pedia lá na reunião que orassem pela mãe dele. Tal era o desespero. Quer dizer, olha o apego, olha o amor excessivo. Ela tirou a tranquilidade do rapaz que já foi embora doente, se suicidou, assumiu um compromisso e também não tinha tranquilidade. E assim, todos os que apareceram lá nos depoimentos mostravam as consequências da vida que tinham levado. Os criminosos viam as suas vítimas pedindo socorro, gritando, e sentiam também tudo aquilo que eles tinham feito, eles sentiam no próprio corpo. Então, esses depoimentos, quem ainda não leu O Céu e o Inferno, é muito interessante. Eu não digo que seja um livro para se ler direto, mas é um livro para estudo, onde, buscando essas informações, a gente aprende muita coisa. E quando a gente aprende esse tipo de coisa, a gente verifica a necessidade da nossa postura aqui na Terra. Como nós já falamos, nos livros de André Luiz, tem um livro que nós estamos fazendo estudo lá no Amor e Caridade, né? Minha companheira ali, as duas, Obreiros da Vida Eterna, que mostra, entre outros, o desencarne de Dimas, mostrando nitidamente, inclusive nós recebemos um videozinho maravilhoso que Carmen passou para nós, Carmen Silveira, que é ela, nossa orientadora, e que mostra, ele era espírita, era um bom espírita, era um homem bom, mas nunca tinha feito orações em casa. E ele doente na cama, a esposa aflita do lado, né, como qualquer esposa que vive bem, estaria, mas ela prendia, esse apego dela construiu como que uma rede em volta dele, dificultando o desligamento dos fios de prata por André Luiz e o padre Jerônimo. Então, o que eles fazem? Dão um passe nela, dão um passe, mais dois auxiliares, e ele começa a falar e diz para ela: minha filha, vai descansar, que eu estou bem. Pode descansar. E ela fica espantada. Ele: não, pode ir, que eu já melhorei. Vai descansar, que eu quero ver você bem para poder me ajudar. E ela então vai. É a melhora da morte que a gente tanto fala, né? E exatamente naquele momento. Ele sabia que ia desencarnar. Ele tinha certeza. Então, naquele momento, é feito o desligamento com muito cuidado.
de todos os fios, se forma, né, o perispírito sai, se forma perfeitamente, cada vez mais nítido, e é muito bonito, não só na leitura, como principalmente no vídeo. Então a gente vê mais uma postura nossa no desencarne de alguém, a gente fica, ai, não vai não, como a gente vê, né? Não me deixa, por favor, pelo amor de Deus. Coitado, a criatura não me deixa. A criatura também não quer ir, às vezes está indo. E fala da nossa postura num velório. Que as conversas devem ser orações em função da criatura que está ali. E as pessoas conversam as coisas mais variadas durante um velório. Então, esses ensinamentos todos nos mostram a grandeza da nossa doutrina, a preocupação dela em nos preparar para o desencarne, não só o nosso, que é claro que vai acontecer, né? A gente não tem a menor dúvida, mas também daqueles que nos cercam, que chega a hora, é difícil, é doloroso, o coração aperta, a saudade é grande, mas a fé em Deus, a coragem, a esperança de dias melhores e a certeza de que vamos ser recebidos por alguém que amamos e que nos espera lá do outro lado, não é? Isso é uma coisa que nos conforta. A nossa doutrina é de conforto, é de amparo, não é? É de esclarecimento. Então, a gente termina com uma palavra de Joana de Ângeles, que é sempre a mentora, né? Que sempre nos diz coisas maravilhosas. E fala também das nossas reuniões mediúnicas, que é um trabalho maravilhoso, Joana sempre fala, esse intercâmbio entre os dois mundos é uma das coisas mais bonitas que tem dentro da casa espírita, porque a gente ensina e aprende. A gente toma conhecimento e auxilia os espíritos. Então, na verdade, é muito importante esse trabalho. É um trabalho que, quando a gente assume a responsabilidade de participar dele, nós precisamos manter, né, o compromisso e não nos afastar ou faltar por qualquer coisa. Joana sempre diz isso. E as palavras dela, pequenas, são as seguintes: ninguém foge da consequência de seus atos, como planta alguma produz fruto diferente da sua própria estrutura. A educação moral e espiritual é o instrumento seguro para libertar do sofrimento na terra como no além-túmulo, proporcionando vida em abundância de paz. E quando soar o teu momento de regresso ao grande lar, os seres queridos te receberão em júbilos, entoando a gloriosa canção da imortalidade. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e que nos conceda a capacidade de assimilar esses ensinamentos que os livros nos trazem, os espíritos nas suas psicografias e os espíritas, não é, que escrevem também grandes mensagens para nós. Muita paz a todos.